Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto, já a última quinta-feira deste mês. O tempo vai avançando bastante, mas nós continuamos olhando para o nosso Deus, confiando nele, buscando a resposta da nossa vida nele. E hoje eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre a fidelidade que nós devemos a Deus. Nós precisamos buscar uma vida de fidelidade, precisamos nos manter firmes, mesmo diante de todas as circunstâncias, de todas as pressões que nós sofremos neste mundo. E eu gostaria de olhar para a história de alguns jovens, uma história bastante conhecida, que está registrada lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Em Daniel, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Nós vamos ler apenas uma parte desse relato que nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção. Diz assim a palavra de Deus: Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que história tremenda! Que testemunho tremendo da vida desses jovens! Nós estamos aqui no momento da história em que o povo do reino de Judá, o povo judeu, é levado como escravo, é levado cativo para a Babilônia. A cidade de Jerusalém foi sitiada, depois invadida, praticamente toda destruída, e o povo que ali estava foi levado como escravo. E esse reino da Babilônia, então, tinha uma prática interessante. Eles selecionavam as pessoas naqueles povos que eles dominavam, escolhiam dentre elas aquelas que tinham um potencial, tinham uma capacidade e colocavam essas pessoas a serviço do seu próprio reino. Então nós encontramos aqui o relato de algumas dessas pessoas. Nós vemos aqui o jovem Daniel, que é o profeta Daniel, e também encontramos esses outros 3 jovens. Esses jovens, na verdade, tiveram seus nomes mudados. Os nomes originais deles eram Ananias, Misael e Azarias, mas foram mudados dentro da cultura babilônica para Sadraque, Mesaque e Abednego, como nós lemos aqui. E nós podemos perceber pelo relato bíblico que eles eram jovens fiéis e tementes a Deus. Eles, mesmo naquela terra distante, mesmo num lugar totalmente diferente daquele que era a sua terra, eles optam por continuar servindo ao Deus verdadeiro, ao Criador de todas as coisas e o Deus do seu povo. Mas agora eles se veem em uma situação muito complicada. O rei, então, Nabucodonosor, manda construir uma estátua muito grande e ele ordena que quando tocassem os instrumentos, todas as pessoas deveriam se prostrar diante dessa imagem, prestando então um culto a essa imagem. Nós não temos uma informação muito precisa, não sabemos se essa imagem representava a ele próprio, porque era muito normal em povos assim antigos os próprios governantes, imperadores, receberem culto, ou se era a representação de algum outro falso deus. De qualquer forma, era um ídolo, uma imagem que eles não deveriam adorar. E eles então tomam a decisão. Quando todos se curvam, se prostram, eles permanecem de pé. Com certeza, isso chama a atenção das pessoas que os veem dessa forma. E então algumas pessoas vão até Nabucodonosor e denunciam esses jovens. E aí chega o texto que nós lemos. Esses jovens são levados à presença de Nabucodonosor. E ele então confronta a eles. E ele pergunta para eles: é verdade que vocês não estão se curvando? Vocês não estão adorando, cultuando aos deuses aqui do nosso povo? Vocês não se curvaram diante dessa estátua de ouro que eu levantei? E ele dá uma chance para eles. Ele fala: então vamos fazer o seguinte, se vocês então agora estão preparados, talvez antes vocês não ouviram muito bem, não tinham entendido, agora eu vou mandar tocar os instrumentos. E na hora que os instrumentos tocarem, vocês devem se prostrar, se curvar.
E então ele ameaça que se eles não fizessem isso, eles seriam lançados em uma fornalha de fogo ardente. Era uma forma de execução muito cruel, muito pesada. Ele ameaça eles disso e ele ainda pergunta: quem é esse Deus que vocês servem que por acaso pode livrar vocês das minhas mãos, podem livrar dessa condenação que eu estou dando para vocês? Com certeza, Nabucodonosor esperava que eles abaixassem a cabeça, que eles aceitassem essa sua condição e que no momento que aqueles instrumentos tocassem, que eles iriam então se prostrar. Mas eles não ficam calados, eles respondem a tudo aquilo que ele disse. E aí nós vemos então no versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Então aqui eles demonstraram uma confiança total e completa no seu Deus. A tendência natural de qualquer ser humano, de todos nós numa situação como essa, seria ficar com medo e possivelmente se submeter àquela ordem que foi dada. Mas eles afirmam, já que ele questionou sobre o Deus deles, eles tinham convicção de que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos seus pais, o Deus do seu povo poderia livrá-los. Mas o maior destaque que eu gostaria de fazer é na sequência das palavras desses jovens, quando eles dizem no verso 18, mas se não, se Deus não livrar, mesmo se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles tinham certeza que Deus tinha o poder para livrá-los. Mas mesmo que esse não fosse o plano de Deus, porque eles sabiam que não podiam determinar qual é o plano de Deus, mas mesmo assim, eles não se submeteriam àquela ordem, se mantendo então fiéis ao Deus deles. Do que depende a nossa fidelidade a Deus? Será que nós nos mantemos fiéis a Deus apenas nos momentos em que tudo vai bem? Apenas nos momentos em que isso é até de alguma maneira algo conveniente? Que nós não sofremos nenhuma pena, nenhuma dificuldade por conta disso? Ou será que nós temos a disposição no nosso coração de nos mantermos fiéis independentemente das circunstâncias? É isso que a vida desses jovens nos ensina. Deus é merecedor da nossa adoração exclusiva. Ele é merecedor que nós entreguemos as nossas vidas completamente diante dele e de que não nos curvemos diante de ninguém outro, simplesmente pelo fato de ele ser quem ele é. Não por aquilo que ele faz por nós. É claro que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, ele nos dá tantas bênçãos, é ele quem sustenta as nossas vidas, é ele quem dirige as nossas vidas, ele nos oferece tantas coisas. Mas a nossa adoração, o nosso serviço exclusivo a ele não podem depender disso. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de ter essa mesma postura. Muitas vezes, diante das pressões que surgem, diante das propostas que surgem, nós somos tentados a nos curvar. Talvez não a uma estátua física como essa aqui, uma estátua de ouro construída por alguém, mas talvez são outras situações da vida que fazem com que o nosso coração seja dividido e com que nós prostremos o nosso coração, a nossa mente diante de outras coisas. E isso com certeza desagrada muito a Deus. A história segue e de uma forma maravilhosa Deus livra aqueles jovens, porque Deus tinha um propósito nisso. Deus queria mostrar para aquele povo, para aquele rei, de que ele era o Deus verdadeiro. Depois de perceber que eles, dentro daquela fornalha, a história diz que eles foram lançados na fornalha, a fornalha extremamente quente que chegou a matar aqueles homens que os jogaram ali dentro. Mas eles foram preservados, sem se machucarem, sem se queimarem. E aí o rei então reconhece que o Deus deles era um Deus verdadeiro e inclusive faz um decreto de que ninguém poderia falar contra esse Deus. Ninguém poderia blasfemar contra o Deus daqueles jovens. A vida daqueles jovens, o testemunho deles, a sua fidelidade, fez uma grande diferença ali onde eles estavam. O nome de Deus foi glorificado por conta da postura que eles tiveram. E é isso que Deus deseja da minha e da sua vida. Ele quer que nos mantenhamos fiéis, dando testemunho sobre quem Ele é, independente das circunstâncias. Eu não digo para as pessoas, eu creio em Deus e eu sirvo a Ele porque Ele me ajuda, Ele me abençoa, Ele cuida de mim, e o dia que Ele não me abençoar mais do jeito que eu quero, então eu vou deixar de servir a Ele. Não,
Ele quer que nós declaremos como esses jovens, nós servimos a Deus, independente das circunstâncias, independente se Ele vai nos livrar ou não, independentemente se Ele vai nos abençoar ou não. Nós continuamos fiéis, porque Ele é merecedor disso, Ele é merecedor das nossas vidas, Ele é o único Deus verdadeiro. Para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de dependência e uma vida de relacionamento com Ele. Nós precisamos ter muita consciência de quem Ele é, como esses jovens tinham. E temos que consagrar as nossas vidas a cada dia diante dEle, pedindo que Ele nos ajude, que Ele sustente as nossas vidas, para que nós não falhemos, para que nós não caiamos, mas para que, através das nossas vidas, o nome dEle seja glorificado. E eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo que Deus nos ajude a permanecermos fiéis. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor, somos gratos pela Tua fidelidade. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é fiel, fiel ao Senhor mesmo, fiel às Tuas palavras, fiel às Tuas promessas, ó Deus. E essa fidelidade do Senhor nos atinge, nos alcança, porque sabemos que aquilo que o Senhor nos diz e nos ensina na Tua palavra são verdades que podemos confiar. E nós queremos, ó Deus, também oferecer a nossa fidelidade ao Senhor. Nós sabemos que muitas vezes é difícil, muitas vezes nós nos sentimos pressionados pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas ideias deste mundo e sabemos que vivemos tempos difíceis, ó Deus, que tentam a todo momento nos fazer curvar diante de tantas coisas. Mas nós somos lembrados, ó Deus, de que o Senhor é o único merecedor do nosso culto e da nossa adoração. E nós queremos dizer como estes jovens, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós não nos curvaremos, ó Deus. Nós nos curvaremos apenas diante do Senhor. E que sabemos que o Senhor tem todo o poder para nos livrar de qualquer situação, de nos ajudar em qualquer situação, mas que independente disso acontecer ou não, nós continuaremos fiéis ao Senhor. Porque não são as Tuas bênçãos sobre nós que fazem com que o Senhor seja merecedor, mas é quem o Senhor é, o seu caráter, ó Deus. Então eu peço que o Senhor nos fortaleça a cada dia, nos dê, ó Deus, essa fidelidade e que através então das nossas vidas e da nossa maneira de viver o Senhor seja glorificado. Fica conosco, continua, Deus, nos dirigindo, nos abençoando, nos guardando, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos com gratidão nos nossos corações e oramos no nome de Jesus. Amém. Que possamos tomar diariamente essa decisão de nos mantermos firmes, de nos mantermos fiéis ao nosso Deus. E que tenhamos sempre o desejo de adorá-lo, de glorificá-lo com tudo o que nós somos. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.